Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos dar início ao nosso evento. Só um minuto. Boa tarde, gente. Agora sim. Eu me chamo Renata Queiroz. Eu sou sócia fundadora do Latanzi Queiroz, doutora e pós-doutoranda pela USP, com foco em LGPD. E hoje serei a moderadora do evento. E é com muita alegria que eu saúdo a todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao evento Correição Pós-Provimento 134. Sua serventia está preparada? Gostaria de agradecer ao Dr. Rogério Portugal Bacelar pelo apoio da Noreg Brasil no evento, instituição parceira que abraçou o projeto e muito contribuiu para o momento de hoje, tanto na divulgação junto às serventias, bem como no preparo e ministração do conteúdo que será realizado pela doutora Fernanda. Muito obrigada, doutora. Temos o privilégio de ouvir palestras de três especialistas. Pessoal, eu gostaria de pedir para que vocês silenciem, por gentileza. Vai procurar, né, amor? Vai tentar primeiro? Teremos o privilégio de ouvir. Pessoal, por gentileza, silenciem os microfones para que a gente consiga seguir o evento. Por gentileza. Ok, vamos lá então. Teremos o privilégio de hoje ouvir três especialistas que nos ajudarão a entender melhor sobre as implicações do provimento e como nós podemos nos preparar para a primeira correição. Antes de darmos início às palestras, eu gostaria de explicar a dinâmica de perguntas e respostas. No final da última palestra, nós abriremos um espaço para que os participantes possam ter as suas dúvidas esclarecidas. E para isso, basta enviá-las aqui através do chat. As perguntas serão selecionadas pela nossa equipe e direcionadas aos palestrantes que responderão da melhor forma possível. Um adendo quanto aos certificados. Nós recebemos vários questionamentos a respeito dos certificados, e sim, nós teremos os certificados disponíveis, basta acessar o Simpla e fazer o download, ok? E agora, gostaria de convidar a representante da Noreg Brasil e primeira palestrante para fazer a abertura oficial do nosso evento e prosseguir com sua palestra sobre o provimento 134 de 2022, a doutora Fernanda de Almeida Abud Castro. A doutora Fernanda é doutora em Direito Constitucional pela Escola de Direito Público de Brasília, EDP, mestre em Direito Constitucional e pós-graduada em Direito da Propriedade pelo Instituto de Direito Público, IDP. Pós-graduada em Estratégia Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, foi advogada e é mediadora e conciliadora com formação pelo TJDF. É registradora e tabeliã da comarca de Santa Maria, do Suaçuí, Minas Gerais, diretora executiva da Associação dos Notários e Registradores do Brasil, a Noreg Brasil, e da Escola Nacional de Direito Notarial e de Registro, ENOR. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda, a palavra é sua. Muitíssimo obrigada, doutora Renata Queiroz. É uma honra participar desse importante evento e, em seu nome, eu quero cumprimentar todos os nossos ouvintes. Desde já agradeço o convite à Noreg Brasil
e em nome do nosso presidente Rogério Portugal Bacelar, assim como do meu, como representante diretora, externo nossos sinceros votos de que sejam oportunizados excelentes debates sobre o tema aqui hoje. Espero, juntamente com os demais participantes, colaborar, certa de que ainda há muito espaço para novas regulamentações nesse tema. A Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2018, em agosto próximo, já completa 5 anos, sendo que o provimento 134, publicado em 24 de agosto de 2022, que regulamenta a norma foi regulamentada a norma pela Corregedoria Nacional de Justiça, estipulou um prazo de 180 dias, finalizado em fevereiro deste ano. Sendo assim, todos os serviços notariais de registro precisam já estar adequados, indistintamente, quer sejam das capitais ou do interior, Doutora, grandes ou pequenos. Todos estão à mercê das correções e dosimetrias. Pensando nisso, diante das dificuldades dos cartórios menores, foi criada uma ferramenta pela Noreg Brasil, que se denominou a Noreg Mais, para o uso da LGPD, com apoio da nossa Escola Nacional, a ENOR, que falarei em breve. A LGPD, ela determina que os serviços notariais e de registro, exercidos em caráter privado, por delegação, terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas do direito público. O notário ou registrador, no exercício de sua atividade, deve, por conseguinte, observar as diretrizes principiológicas da LGPD, entre as quais se encontram a finalidade, a adequação e a necessidade. Cumpre ainda ao delegatário garantir ao titular de dados, dentro das possibilidades técnicas e legais, o exercício da sua autodeterminação informativa. O que é isso? É o que confere o direito às condições mínimas de controle do fluxo das suas informações pessoais, ainda que contextualmente não possa se opor ao seu uso. Não precisa haver um termo de consentimento, até porque não se pode revogá-lo posteriormente, afinal, os serviços são públicos. Exceção é para casos de crianças até 12 anos, quando teremos o consentimento dos pais. De acordo com o artigo 4º do provimento 134, os responsáveis pelas delegações dos serviços extrajudiciais de notas e de registro, na qualidade de titulares ou interventores ou interinos, são todos enquadrados como controladores no exercício da atividade típica, registral ou notarial, a quem compete as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais. É possível observar um esforço em conciliar as atividades notariais e registrais às diretrizes da LGPD. Assim, além de estabelecer medidas de adequação da atividade administrativa, a referida norma regulamentou os aspectos da atividade finalística dos cartórios, em especial no que toca à compatibilização entre o princípio da publicidade registral com os fundamentos e diretrizes da LGPD. Aqui, refaço a minha fala, ou seja, é preciso haver finalidade, adequação e necessidade. Entretanto, o exercício da atividade meio é também importante, porque depende do tratamento geral, e nele será também observado o tratamento de dados dos fornecedores e dos colaboradores dos notários e registradores. No âmbito do provimento 134, podemos aqui já falar das disposições gerais. Todos os capítulos, nós temos que observar da governança e do tratamento de dados pessoais das serventias. Aí, de acordo com o provimento 74 do CNJ, para a realização da nomeação de encarregados, mapear a atividade, elaborar relatórios, adotar medidas de transparências, política de segurança da informação, política interna de privacidade, proteção, criar procedimentos internos para atendimento a todos os direitos dos titulares e zelar para os terceiros contratados estejam todos em conformidade, é preciso também treinar e capacitar os prepostos. Na questão do capítulo 3º, do mapeamento das atividades do tratamento,
deve sim fazer um mapeamento, armazenar e compartilhar os dados, que se denomina inventário de dados pessoais. Identificar a base legal e obrigatória normativa do serviço e elaborar as decisões diante das vulnerabilidades encontradas. No capítulo 4º da revisão dos contratos, nesse caso, a serventia deve revisitar a adequação de todos os contratos dos fornecedores, considerando a responsabilidade dos agentes de tratamento. Já no capítulo 5º do encarregado, é preciso designar, sim, o encarregado tanto na questão da lei, da LGPD, como no provimento 134, para que, assim, possa haver alguém que vai ali fazer um contato direto com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Pode ser um dos funcionários, como pode ser um terceirizado. É importante observar que no provimento 134, deixou a discricionariedade da classe 1 e 2, para que, assim, não precise ser contratado um encarregado apenas para... Lá na vila, é sério, ela tava muito tempo de felicidade. Doida. Sai só um pouquinho. Dando continuidade, finalizando, então, na classificação 1 e 2, apenas aqueles que recebem até a situação semestral de 500 mil. Quanto ao capítulo 6º, do relatório de impacto, há modelos disponibilizados pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e pela Noreg Brasil, e deve-se adotar uma metodologia que resulte na indicação de medidas, salvaguardas e mecanismo de mitigação dos riscos. No capítulo 7º, das medidas de segurança técnicas e administrativas, é importantíssimo observar que, para proteger os dados pessoais de acessos não autorizados em situações acidentais ou ilícitas, é preciso ver até mesmo a questão de alteração de políticas de segurança para assim se adequar. Já do treinamento, as serventias devem realizar treinamentos para implementação de uma cultura de privacidade e proteção dos dados pessoais para a capacitação dos envolvidos. Aqui, disponibilizamos a Escola Nacional de Notários e Registradores com vários cursos para os colaboradores e, assim, também para os responsáveis dos cartórios extrajudiciais. No capítulo 9º, das medidas de transparência e atendimento ao direito dos titulares, é importante observar que cabe uma parceria das entidades de classe. Por isso, a Noreg Brasil desenvolveu a Noreg+, onde ali é possível, sim, colocar os encarregados, disponibilizar canais que possam, porque hoje a função do encarregado para o cartório é que ele vai disponibilizar um canal eletrônico específico para atendimento, inclusive das reclamações dos usuários e outras medidas cabíveis. Portanto, é muito fundamental reler, observar o provimento e começar a observar que as entidades de classe, principalmente aqui a Noreg Brasil, tem uma ferramenta como a Noreg+, onde já disponibiliza todos os modelos, facilitando a vida do notário e do registrador. No capítulo 10, nós já vamos falar das certidões e o compartilhamento de dados com as centrais. Importante observar que aqui, a lei específica para ser cumprida, portanto, é preciso ver a adequação à proporcional finalidade da relação jurídica e, se possível, que haja uma pseudonimização dos dados para acesso à informação, ou seja, que não sejam dados, todos os dados coerentes com os nomes, porque assim a pessoa que pegar aquela relação, ela não consegue conectar o dado exatamente à pessoa titular dos dados. Isso é a pseudonimização, onde não se vê uma relação direta e assim não expõe o titular dos dados. E também no artigo 27, é importante, muito importante observar que fala da correção anual, que será verificado pelo corregedor e adaptação das práticas ao tratamento aqui da LGPD.
Muito bem. Na sequência dos capítulos do provimento, e adentramos as especialidades, já no capítulo 11º do tabelionato de notas, fala das certidões, das atas notariais, da questão da criança, da questão do consentimento. Há também aqui uma saliência no sentido de que as escrituras públicas e os atos protocolares não haverá necessidade de exerção da pessoa politicamente exposta. Então, nós temos mesmo que rever as certidões, inclusive de testamento, quando aí só pode ser fornecido ao próprio testador ou por ordem judicial. Após o falecimento, sim, porque aí no ato notarial, de alguma forma, acaba, né, com a morte a personalidade jurídica da pessoa, e assim ela pode, a certidão já pode vir à tona com a demonstração dos dados. No ato notarial serão inseridos, aqui, ele salienta no provimento o que deve vir na certidão. Qualificação dos sujeitos, nome, identificação, filiação, CPF, RG, Estado Civil, nacionalidade, mas dispensa-se e-mails e celulares. No capítulo 12º do RTD-PJ, o artigo 34 trata das notificações e diz que devem ser feitas preferencialmente na circunscrição do destinatário. No capítulo 13º do Registro Civil das Pessoas Naturais, aqui sim é importantíssimo observar certidões novamente. A de breve relato, tranquilo. Agora, aquelas certidões, principalmente de inteiro teor, é importantíssimo que se veja que a publicidade pode ser mitigada, de acordo com a natureza dos dados contidos no documento. Assim, contendo um dado pessoal sensível com publicidade restrita, a certidão somente pode ser fornecida, dispensada a autorização do juízo competente ao próprio interessado de que trata o documento ou seu representante legal. É preciso que haja identificação de motivação do requerimento e coleta de demais informações. Orienta-se que o delegatário se comunique com o solicitante para que o registro seja feito de acordo com o atendimento do pedido, certo? No âmbito do registro civil, em regra, a certidão de inteiro teor deve ser expedida aos interessados, mas com essas ressalvas. Muito importante aqui averiguar os dados sensíveis, aqueles que tratam sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação, organizações religiosas, vida sexual da pessoa e etc. No capítulo 14º do Registro de Imóveis, novamente trata muito específico das certidões, com identificação do requerente, cuidado com as certidões em blocos, que dependem da identificação do requerente e indicação da finalidade. Não será permitido expedir certidões que envolvam informações sobre dados extraídos de mais de uma matrícula. Já as eletrônicas, que forem objeto dessas matrículas, após a primeira qualificação, poderão ser expedidas sem indicação, mas é preciso ver esse formato nato digital estruturado. Devem ser formados prontuários físicos e digitais para identificação dessas finalidades quando se requerer. No capítulo do protesto de títulos, as certidões devem constar os dados relacionados no provimento, excetuado também o endereço, o e-mail e o telefone do devedor. As certidões dos inadimplentes por pessoas naturais são elaborados pelo nome e CPF dos devedores, por falta de pagamento, aceite ou de devolução. Fala-se aí da eliminação também desses documentos, tudo com base aí na lei do protesto, que é a 9402 de 97. E, por fim, comenta-se sobre a SEMPROT, que deve compartilhar entre os tabeliães os endereços dos devedores para facilitar também a intimação. As disposições finais do provimento faz menção à Corregedoria Geral de Justiça do Estado e do DF, do qual a fiscalização
deve ser efetiva, assim como não podemos esquecer da fiscalização do CNJ e da fiscalização da ANPD. Essa parte sensível, esse gargalo de competência fiscalizadora, é importante observar que já foi publicada uma regulamentação da própria ANPD, onde ela alega na questão da dosimetria que sim, precisa haver um diálogo com os entes fiscalizadores, aí no caso, entre os notários registradores, será com o CNJ, para que quando houver um vazamento, um incidente comunicado, antes de se aplicar a penalidade, será assim, de alguma forma, haverá uma intermediação com o CNJ. Passado essa situação de todo o provimento, com uma leitura rápida dentro do prazo que temos, os pontos sensíveis já foram averiguados, que é a emissão de certidões, mas que, sim, nós devemos lembrar que a atividade principal dos notários registradores é dar publicidade aos seus atos. Então, há uma lei que se regulamenta isso e é preciso cumpri-la. Diretrizes e recomendações para cumprir o provimento e passar por uma correção tranquila, lembramos que, a partir do momento que o cartório ele institui pelo menos uma pessoa para cuidar desses dados, indica um encarregado que pode ser dividido com outras serventias e o operador que vai cuidar do TI, ele já terá ali feito alguma das considerações do provimento. Ele deve estruturar uma governança em privacidade, de preferência, em razão da sua competência funcional, uma política de privacidade para, principalmente, utilizar no ambiente lógico e estrutural do qual se passam os dados digitais. Revisar uma prática da lavratura das certidões, cuidado com as cópias reprográficas, que ali se traz todo o inteiro teor, e é onde a gente deve mitigar um pouco mais essa questão por práticas da segurança. Evitar esforços para adequação de regulamentação junto ao CNJ e à ANPD, principalmente um cuidado no compartilhamento de dados com as centrais, em que pese que há uma regulamentação determinando uma normativa para se cumprir, ali também é um gargalo, porque os operadores das centrais também se equiparam a controlador. A partir do momento que há um vazamento, todos serão chamados à responsabilidade. Também cada serventia deve elaborar, com apoio de diretrizes firmadas, um registro das suas atividades de tratamentos dos dados pessoais, foram principalmente aqueles mapeamentos que já comentamos, como o ciclo de vida, a medida de segurança, o mapeamento do fluxo desses dados, para que assim se possa ter todo um relatório e assim se gerar também um relatório de impacto à proteção da atividade de tratamento de dados. Importante. Elaborar um aviso de privacidade, atendendo em todos os canais de comunicação com os usuários, no âmbito da serventia. Inclusive, providenciar um canal onde pode ser o próprio site, que ali deve conter o nome do encarregado, algumas diretrizes de mais algumas comunicações, para que os usuários sintam-se à vontade de procurar maiores informações sobre os seus dados. Conclusão, gente. Refletir e estudar a viabilidade de regulamentação da atividade notarial registral com atribuição de novos papéis e competências que permitam aos oficiais de notas e de registro contribuir com a segurança e certeza das relações negociais e creditícias na esfera informacional da economia digital. Espero que aqueles que tenham dúvidas, que estão aqui nos ouvindo, que busquem informações da plataforma e da ferramenta Anoreg Mais e LGPD, porque ali terá todos os modelos, toda a formatação, o que ajuda demais a construir esses relatórios e esse mapeamento. Além da própria escola, que mostra e apresenta até cursos gratuitos para os colaboradores serem treinados. Afinal,
é uma nova era, é uma era de gestão, de um cumprimento de governança, de compliance, a qual ninguém mais poderá fugir. E os cartórios, como representantes do serviço público, da administração aqui enquadrados, precisa demonstrar toda a sua adequação. Eu agradeço imensamente a todos, fico aqui à disposição e, desde já, reitero meus cumprimentos pelo belíssimo evento preparado. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Fernanda, pela brilhante explanação, que com certeza, em um desafio de um curtíssimo tempo para falar, abordar os principais pontos, teve aqui, trouxe com maestria todas essas questões cruciais a respeito do provimento, os principais desafios, e com certeza é um processo que exige a mudança de cultura, né? Então, com certeza é um processo que não é feito da noite para o dia, que exige um preparo, um olhar, e parabenizar a Noreg pelo apoio que está concedendo a todas as serventias por meio da plataforma Noreg+. Bom, relembrando o pessoal a respeito das dúvidas, caso tenham dúvidas que queiram ser respondidas, ao final do evento nós vamos selecionar algumas dúvidas, podem nos enviar aqui no chat, tá? Nesse momento, então, convido o segundo palestrante do dia, o doutor Daniel Latanzio, meu sócio, sou suspeita para falar, mas o doutor Daniel está à frente de vários projetos de adequação com foco em serventias extrajudiciais, e o espaço de fala dele vai ser exatamente trabalhar com as principais dúvidas práticas que nós temos percebido atendendo os nossos clientes. O doutor Daniel, ele é sócio fundador do Latanzio Queiroz, especialista em direito tributário pelo IBMEC, possui 8 anos de atuação como advogado especializado no direito digital e é coordenador e coautor do livro LGPD versus Campanha Eleitoral, Desafios e Perspectivas. Com a palavra, doutor Daniel. Obrigado, doutora Renata. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está ouvindo. É um prazer ter todos vocês aqui nessa apresentação hoje. O meu objetivo aqui com vocês vai ser passar uma visão mais prática de como fazer a implementação e as principais dúvidas referentes à questão de que a gente vem notando, né, como a doutora Renata falou, já nas implementações. A intenção era eu falar logo após o juiz corregedor, o doutor Amarildo, mas ele atrasou um pouco numa audiência, então eu vou entrar anteriormente a ele, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, já pode escrever no chat, eu vi que já teve algumas dúvidas, inclusive que eu vou mencionar durante a minha apresentação aqui, mas a qualquer momento vocês podem colocar ali a parte aí no chat que eu vou responder para vocês. Primeiramente, o que eu queria dizer é que o provimento 134, ele traz ali algumas obrigações para o cumprimento prático e efetivo da questão referente à adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A pessoa que escreveu esse provimento, ele tem um conhecimento técnico relacionado à prática do que vem sendo feito no setor privado. Os documentos que ele exigiu ali, apesar de conceitualmente a gente ter alguns erros, alguns equívocos conceituais que eu vou apontar para vocês aqui mais para frente, ele traz na prática o que que vocês precisam ter. Eu gostaria que vocês se atentassem ao ler o provimento 134, principalmente no artigo 6º. O artigo 6º do provimento 134, ele traz praticamente um checklist do que vai ser cobrado na correição de vocês. O artigo 6º 134 é como se fosse uma lista que o corregedor vai entrar na serventia de vocês para analisar ponto a ponto. A gente vê ali, o primeiro passo ali, o inciso 1º do artigo 6º, já é a nomeação do encarregado de proteção de dados pessoais. Antes de entrar na nomeação do encarregado, eu gostaria de começar pelo inciso 9º, o último inciso, que fala justamente da questão dos treinamentos. Por que o treinamento é importante? Além de você ter uma necessidade do próprio provimento, e lá para baixo, nos artigos posteriores, ele informa que esse treinamento, que é uma função do encarregado, ele tem que ser comprovado, ele é muito importante para a serventia em alguns momentos. A questão da proteção de dados pessoais,
é uma questão cultural. Ela envolve a cultura de toda a serventia. Então, o papel inerente da serventia é tratar dados pessoais. Como vocês podem ver, logo no início do provimento, o próprio provimento já traz que a sua função é a de fazer o tratamento de dados pessoais. Ali no artigo 2º, se eu não me engano, ele já traz que o tratamento de dados pessoais é inerente ao exercício específico dos ofícios. O que as serventias fazem? Dão publicidade a atos. Todos os atos das serventias têm dado pessoal de alguém. Então, vocês já trabalham com dado pessoal desde o início das serventias, desde quando isso começou. Tá? Então, esse tratamento de dados pessoais, que já é inerente à atividade das serventias, ele, com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, precisa ser passado questões de limitação. Tá? A lei, ela já dá para vocês autorização para que vocês façam esse tratamento de dados pessoais. O treinamento, então, ele passa a ser importante justamente para que todos da serventia sejam informados sobre o que vocês podem ou não fazer, como agir ou não agir. Por quê? Não é normalmente o titular que fica no balcão coletando os dados. Não é normalmente o titular que fica lá emitindo as certidões. O titular, ele tem uma responsabilidade objetiva pelo provimento 134. Quem responde por qualquer ato de descumprimento à legislação é o próprio titular. Ali no provimento 134 é bem claro quando fala da responsabilidade. A responsabilidade é do titular sobre qualquer ato danoso ou qualquer questão ocorrendo relacionada à serventia. Então, o treinamento, ele precisa ser feito efetivo para que todos na serventia entendam, e é necessário que ele seja específico para cada uma das serventias, porque é no treinamento que vocês vão ter contato com as dúvidas do dia a dia de vocês. Vão saber o que é um dado pessoal, o que é um dado pessoal sensível. Quando você tem um treinamento, por exemplo, que ele é gravado, ele não necessariamente vai atender as dúvidas que vocês tenham. Por exemplo, quando a gente classifica o que é um dado pessoal, se vocês não entenderem o que é um dado pessoal, todo o resto vai tá equivocado. Se vocês não entenderem a conceituação de um dado pessoal sensível, se vocês não tiverem no treinamento uma questão que se adapte à cultura da serventia, porque a gente tem aqui serventias de todo o país, né? A gente tem desde o sul até o extremo norte do país representado aqui entre vocês. Então, cada região tem uma cultura diferente de atendimento, de coleta de dados, de como faz o processamento, qual que é o software que utiliza para fazer armazenamento, onde armazena dentro da serventia os documentos físicos. E isso no treinamento é uma questão que vai ser passado para vocês, né? Tá tendo uma interferência aqui, o Rei, eu acho que é no seu. Pronto, agora acho que voltou. Estão me ouvindo bem? Então, beleza. Então, como eu vinha falando, o treinamento ele é importante para uma mudança de cultura. Do mesmo jeito que vocês têm que fazer o treinamento dos outros provimentos envolvidos na serventia, relacionados ao provimento 50, por exemplo, que trata de armazenamento, a forma de transcrição, tudo que vocês devem fazer, a Lei Geral de Proteção de Dados também vem nesse sentido, tá? Então, o que a gente pode notar ali, que a primeira coisa que o juiz corregedor vai verificar de acordo com o artigo 6º ali, é o encarregado. Teve uma pergunta ali que eu vi lá atrás, o encarregado, ele precisa ter uma nomeação no CNJ, ele precisa ser inscrito na NPD? Legalmente não, tá? Qual que é a exigência que traz o provimento? O provimento traz a exigência de que tenha um contrato formalizando que aquela pessoa, isso aí pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, pode ser alguém dentro da serventia, pode ser o próprio titular, tá? Que uma pessoa física ou jurídica tem que ter esse contrato nomeando essa pessoa como encarregado. Preciso colocar essa pessoa como encarregado, preciso dar alguma publicidade para ela na NPD? Não tem essa obrigação hoje, tá? O nosso escritório, através da doutora Renata, que falou com vocês agora há pouco, foi um dos 4 escritórios selecionados para auxiliar a NPD na regulamentação do encarregado de proteção de dados pessoais. A doutora Renata, ela é doutora pela USP, pós-doutora pela USP, com um tema específico encarregado de proteção de dados pessoais. Ela tem um livro que fala sobre encarregado e ela está auxiliando na regulamentação dos encarregados em âmbito geral. E até hoje não tem uma necessidade expressa de que você vincule o nome dessa pessoa na NPD.
no provimento também não traz essa obrigação. A única obrigação que o provimento traz relacionada à nomeação do encarregado é que tem um documento formalizando que aquela pessoa é o encarregado. A gente tem visto alguns profissionais falando, por exemplo, que o titular não pode ser o encarregado, tá? Em nenhum momento no provimento ele fala que o titular não pode ser encarregado. O provimento ele fala que a atividade do titular não se confunde com a do encarregado. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas não se comunicam. Não obrigatoriamente o encarregado precisa ser o titular, mas o encarregado pode ser o titular. A gente não tem uma vedação expressa do encarregado ser o titular, até porque o próprio provimento autoriza contratações de pessoas físicas ou jurídicas para fazer o papel do encarregado. E sem necessidade, obviamente, ele dá que esse encarregado pode ser compartilhado. Se eu posso contratar uma pessoa jurídica para que faça o papel do encarregado para minha serventia, claro que eu não vou contratar essa pessoa com exclusividade, né? É muito difícil aí você pagar o salário do encarregado aí para ser exclusivo da sua serventia, tá? Porém, o que a gente vê, o que a gente aconselha relacionado ao encarregado, tá? Isso vem tanto da prática das entidades privadas, vamos chamar assim, das empresas tradicionais, quanto vai servir para vocês, que o encarregado seja alguém de dentro da serventia, auxiliado por alguém externo. Por que isso? Porque quem conhece dos padrões, quem conhece da serventia, quem conhece dos processos que vocês fazem, são vocês. Tá? Então, o ideal é que essa pessoa que tenha um trânsito bom dentro da serventia, que seja uma pessoa com papel de liderança, ela seja esse encarregado auxiliado por um braço externo. Tá? Então, isso daí não tem impedimento, não tem vedação, a gente acredita que esse seja o melhor dos mundos, é o que a gente vê de prática muito no setor privado, ou alguém contrata o encarregado, essa pessoa passa a ser incorporada à serventia, ou que vocês tenham uma pessoa que auxilie vocês aí na serventia, tá? Então, o encarregado, a gente vê, ele vai ser como se fosse para a NPD e também para a correição, como um alvará. Se a gente tem ali um fiscal para fiscalizar qualquer comércio, a gente vê a primeira coisa que o fiscal da prefeitura vai pedir para aquela pessoa é o alvará. Se a pessoa não tem alvará, significa que ela não tem o mínimo necessário para estar com a adequação, para estar em funcionamento. E o mínimo necessário para você ter uma adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é o encarregado. Se eu não tenho a nomeação do encarregado, o corregedor ou a fiscalização da NPD vai saber que vocês não têm mais nada relacionado à proteção de dados pessoais, porque o encarregado é o mínimo necessário para vocês poderem seguir ali com a parte do tratamento de dados pessoais. Outro ponto importante que a gente tem é a questão do mapeamento. Por que o mapeamento é importante, tá? Além de ser um documento de fácil acesso para o corregedor verificar como que vocês estão fazendo o tratamento dos dados pessoais, geralmente a gente transmite isso num arquivo XLS para vocês, e é feito com as requisições que contém ali no artigo 7º, porque o artigo 7º fala o mínimo que tem que ter nesse mapeamento. Ele é um ponto que o corregedor vai olhar e verificar se vocês estão cumprindo com as funções de vocês. Se vocês têm um mapeamento, um ciclo de vida dos dados pessoais, de acordo com o provimento, ele tem que ser atualizado uma vez ao ano. E esse mapeamento do ciclo de vida, ele fica fácil para fiscalização, tá? É muito fácil vocês mostrarem esse documento para correição, é um documento que é exigido de vocês e que é o primeiro passo. A gente não tem como fazer uma implementação de proteção de dados pessoais, de compliance relacionada a dados pessoais, sem o mapeamento. É através do mapeamento que a gente vai fazer o chamado de análise de gap. Um dos pontos ali que eu falo que tem uma confusão conceitual no provimento é que ele chama análise de gap como se fosse uma análise de vulnerabilidade, e não é. A análise de gap é como está a empresa hoje, como está a serventia hoje, comparado com o que está disposto na legislação, comparado ao que está no provimento. Diferente de uma análise de vulnerabilidade, que é saber quais são os pontos de vulnerabilidade que vocês têm aí na serventia de vocês, tá? Então, sem o mapeamento, que é uma exigência do artigo 6º, não tem como a gente fazer qualquer tipo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, porque a gente não sabe que ponto vocês estão na caminhada aí da questão dos dados pessoais. O inciso 3º do artigo 6º fala sobre o relatório de impacto, tá? O relatório de impacto, ele é um documento que vai demonstrar se algum tratamento de vocês pode causar risco a qualquer tipo de direito fundamental do cidadão. Até hoje,
quando eu estou fazendo as análises das serventias, a gente não encontra um tratamento que necessariamente pode causar risco a qualquer direito fundamental. Por quê? Porque as serventias, elas já têm uma série de provimentos do que elas podem ou não fazer, do que elas podem ou não cumprir, quais dados coletarem, o que vocês podem coletar, qual a limitação que vocês coletam, prazo de armazenamento, tudo isso vocês já têm estipulado na legislação. Então, o relatório de impacto, apesar de ter uma previsão aqui, ele vai ser pouquíssimo utilizado por vocês, visto que o tratamento que vocês fazem não inclui bases legais, como, por exemplo, o legítimo interesse, que é uma necessidade ter esse relatório de impacto, mas o provimento traz como uma exigência para a gente fazer essa elaboração de vocês. E aí vem 2 pontos importantes, tá? Definir e implementar política e definir e implementar política de privacidade e política de segurança, que é o item inciso 5º e 6º do artigo 6º. Por que que isso é importante? A política de privacidade como um documento só, para vocês não vai ter efeito. O próprio provimento, ele traz que vocês têm que demonstrar que aquelas posturas estão sendo feitas. Então, não adianta na minha política de privacidade eu falar para vocês que eu coleto dados essenciais e armazeno ele pelo período que está disposto no provimento 50 de 2015, sendo que na prática eu não faço isso. Não adianta eu falar para vocês que eu tenho política de segurança, que eu armazeno todos os meus dados que estão aqui em softwares específicos, ou eu armazeno esses dados da maneira física, com controle de acesso, sendo que na prática é muito fácil do corregedor chegar lá e falar assim, tudo bem, deixa eu verificar o seu software, tudo bem, deixa eu verificar qual é a limitação de acesso que vocês têm aí na serventia de vocês. Então, se não for praticado, não adianta eu ter essa política estrita. É muito fácil a constatação pelo corregedor ou por qualquer fiscal, se vocês estão cumprindo ou não essas exigências do artigo 6º. Por isso que o artigo 6º é muito importante, a verificação por cada uma das serventias, e é muito importante na contratação de uma assessoria para a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que vocês verifiquem, tá? Utilizem o artigo 6º para ver se essa assessoria checa todos os itens do artigo 6º, porque senão vocês não vão estar adequados ao provimento 134. Tá? Se vocês não tiverem todos os itens do artigo 6º checados ali, vocês não vão estar cumprindo com o mínimo necessário relacionado à questão da proteção de dados pessoais. Então, além disso, o inciso 7º fala sobre criar procedimentos internos eficazes e gratuitos de fácil acesso. Isso daí implica diretamente com o direito dos titulares, que está no artigo 18 da LGPD. É muito importante a gente verificar que essa questão de você ter você poder passar essas informações de maneira gratuita não necessariamente implica nas funções da serventia, tá? Então, o que ele vai poder requisitar de vocês? Olha, sou fulano de tal, sou Daniel Latanzio, meu CPF é tal, eu queria saber se vocês tratam meus dados. Vocês falam sim, com a finalidade de certidões, sim, com a finalidade de armazenamento de acordo com o provimento e tal. Então, o que vocês vão ter que passar para esses titulares se vocês têm dados dele e quais esses dados. Vocês não têm a obrigatoriedade de passar certidões ou emitir certidões de maneira gratuita só porque tem dado pessoal daquela pessoa. Então, vocês confirmam, isso está no próprio provimento, tá? Então, vocês confirmam o tratamento de dados, quais dados tem daquela pessoa e o porquê vocês estão utilizando aqueles dados pessoais, tá? Então, uma dúvida constante que a gente tem poxa, se eu tenho que dar livre acesso, quer dizer que eu vou poder emitir certidão gratuita? Não, a gente tem ali no cartório de pessoas naturais, por exemplo, certidões que são emitidas de forma gratuita. Nesse caso, não é esse o caso. Então, registro de imóveis e afins, não é esse o caso. O que vocês vão ter que demonstrar se vocês tratam dados pessoais daquela pessoa, com qual finalidade vocês tratam aqueles dados pessoais. Essa é uma dúvida que vem constante também relacionada a essa questão do tratamento de dados pessoais. Um ponto muito importante que tem aqui no inciso 8º é justamente o que a gente fala sobre a contratação de terceiros. Todos vocês têm contadores. Alguns de vocês têm financeiro separado, né? Alguns de vocês têm contrato de seguro para funcionários, ou vocês têm plano de saúde para funcionários, clube de benefício. Todas essas pessoas são consideradas operadores dos dados pessoais, tá?
Qual que é a importância de você ter essa lista de operadores registrado para vocês? E isso volta lá no mapeamento. Onde que eu sei quais são os operadores que eu tenho? Mapeamento do ciclo de vida dos dados pessoais de vocês. Através desse mapeamento, eu consigo ali verificar com quem eu compartilho esses dados. E por que isso é importante? Porque tanto de acordo com a lei, como de acordo com o provimento, se o meu contador vazar dados pessoais dos meus funcionários, eu sou responsabilizado. Eu como titular, eu como serventia, sou responsabilizado. Se o meu prestador de serviço financeiro vazar dados dos meus funcionários ou qualquer dado pessoal relacionado à função da serventia, eu sou responsabilizado como titular, eu sou responsabilizado como serventia, tá? Isso consta no próprio provimento e isso também decorre da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela traz uma responsabilidade em cadeia, tá? Teve uma pergunta que eu vi aqui relacionada ao que é o controlador, que fala ali no artigo 4º do provimento. Controlador, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, resumindo aqui, é aquela pessoa que tem o poder de decisão sobre os dados pessoais, tá? Então, eu, como serventia, contratei um funcionário, eu posso compartilhar esse dado com o plano de saúde? Posso. Então, eu tenho um poder de decisão sobre esses dados pessoais. Eu posso demitir esse funcionário e aí, com isso, deletar alguns dados que são relacionados a ele? Posso. Então, eu sou o titular desses dados pessoais. Quem é o operador? De acordo com a lei, o operador é aquele que só faz algum tratamento de dados quando mandado, quando ordenado pelo controlador. Então, porque, por exemplo, no caso dos contadores aqui que eu falei, o contador pode deletar os dados do funcionário de vocês? Não pode. Ele pode compartilhar esses dados com uma empresa de benefício? Não pode. Sem autorização de vocês? Não pode. Ele pode enviar esses dados para uma empresa de marketing? Não pode. Então, ele é, nesse caso, o operador. Ele não tem o poder de decisão. Quem manda nesses dados pessoais são vocês. Um ponto que eu acho muito interessante é relacionado à questão da própria serventia. Na prática, as serventias, no geral, elas não têm um poder de decisão muito efetivo sobre os dados pessoais. Por quê? Se alguém vai fazer uma matrícula de um imóvel, eu não posso simplesmente deletar, jogar aquela matrícula fora, pôr fogo naquela matrícula de imóvel em todo aquele histórico. Por quê? Eu não tenho esse poder de decisão. Eu não tenho, como serventia, o poder de decisão de pegar todo o meu banco de dados que eu tenho ali, seja de matrícula de imóveis, seja de registro de pessoas naturais, seja qual for, e compartilhar com uma empresa terceira. Eu não posso fazer isso. Mesmo antes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, vocês não podiam fazer isso. Então, o poder de decisão de vocês já era bem limitado. Só que o provimento traz que vocês são os controladores desses dados pessoais, mesmo que vocês não tenham poder de decisão. Então, o provimento, ele expande um pouco essa conceituação de controlador, mesmo que vocês não tenham decisão, para a questão de responsabilidade. Tá? Então, vocês têm responsabilidade sobre esses dados, portanto, ele indica que vocês são os controladores desses dados pessoais. Tá? Esse é o ponto que eu vi ali na pergunta, já respondendo essa pergunta sobre o que é o controlador e qual que é a função desse controlador também. E o último ponto ali do inciso do artigo 6º é justamente o que eu falei para vocês do treinamento e da importância do treinamento que eu falei no início, tá? Então, quais seriam os pontos principais para qualquer tipo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Bom, Daniel, eu quero fazer a contratação de uma assessoria. Como que eu sei se minha serventia, o meu cartório vai estar adequado com a contratação dessa assessoria? Primeiro, cumpre todos os requisitos do artigo 6º. Vai fazer a elaboração das políticas necessárias, vai me auxiliar na escolha do encarregado, na nomeação do encarregado, vai auxiliar esse encarregado nas funções do artigo 41 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Tudo isso vocês têm que analisar para ver se vocês vão estar adequados, porque não vai adiantar vocês contratarem um serviço, contratarem uma assessoria que não cumpra, no mínimo, os requisitos ali do artigo 6º, tá? Porque como funciona na prática uma adequação? Primeira coisa que faz, treinamento. Segunda coisa que faz, mapeamento das questões de proteção de dados pessoais. Quarta coisa que vai fazer, elaboração de ciclo de vida, ROPA, e passar para vocês as instruções sobre como fazer armazenamento de dados, como fazer seguro, limitação de acesso. Também
passar o próximo ponto, elaboração de políticas, e aí a entrega para vocês de todas as adequações, tá? Na prática, são esses os pontos derivados ali da parte do que é praticado no privado, para se ter essa questão de adequação, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vi que tem algumas dúvidas ali no final, como a doutora Renata falou, vão ser abertas para as perguntas. Algumas perguntas que estão ali a gente já anotou para responder para vocês no final. Agora eu vou me despedir, passar a palavra para a doutora Renata, que o doutor Amarildo chegou para falar um pouco aí com vocês sobre o processo da correição na prática, tá? Obrigado a todos pela atenção. Muito obrigada, doutor Daniel, dando um show, como sempre, um notório saber não só teórico, mas também prático da implementação do provimento 134 de 2022. Relembrando, com relação às perguntas, nós estamos selecionando algumas e em breve, ao final das falas, nós vamos direcionar algumas perguntas para os palestrantes. E agora eu convido o terceiro palestrante da noite, né, do dia, doutor Amarildo Clementino Soares, que é o juiz corregedor das serventias extrajudiciais de Londrina, para falar um pouco sobre a correição na prática, como será a correição, ao seu ver, a respeito do provimento 134 de 2022. Muito obrigada pela presença, doutora Amarildo, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. É uma honra estar participando do evento, né, que está sendo bem prestigiado. A doutora Renata enfatizou que seria importante eu estar participando e eu não poderia declinar esse convite, embora, né, eu disse para ela que foi por isso de surpresa, que eu estava esperando esse evento para amanhã, mas infelizmente já foi antecipado e nós vamos estar aqui tentando, nesse diálogo com vocês, no processo dialético, está passando alguma coisa em relação à corrupção, mas, sobretudo, também está produzindo algum tipo de conhecimento que sempre é necessário que o processo dialético acaba ocorrendo. Eu estou aqui justamente por conta disso também. Eu sei que foi informado que há várias agentes delegados, pessoas interessadas de outros estados estão participando do evento, né? Mas no âmbito do estado do Paraná, né, onde eu está aqui em Londrina, foi, por ato do nosso corregedor de justiça, também no ofício circular 76 de 2022, estabelecido um prazo de 180 dias, né? Tá ruim? Claro. Ah, sim, é melhor, né? Esse pra cá. Esse melhorou. Tá ótimo. Obrigado. Então, eu estava dizendo, então, que no âmbito aqui do Estado do Paraná, que pede já ter participação de pessoas de outros estados, mas aqui no âmbito do Paraná, foi estabelecido um prazo de 180 dias a partir da publicação do ofício circular 76 de 2022, emanado da Corregedoria Geral de Justiça, datado de 11 de 10 de 2022, estabeleceu um prazo de 180 dias para que fosse promovida a adequação das serventias extrajudiciais em relação às disposições da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, esse prazo já se venceu aí, então vai estar sendo observado. Na última inspeção anual que foi feita, agora até dia 30 de março, a única indagação que havia nas atas inspecionais era se Maeda, só um minutinho. Vou tocar. Pessoal. Bom, então nós tivemos que trocar aqui o equipamento, parece que ele não estava com áudio muito bom, mas agora parece que está adequado agora, né? Então, eu não sei se as pessoas conseguiram ouvir, mas dando prosseguimento, repisando lá o que eu disse, então aqui no Paraná tinha sido estabelecido um prazo de 180 dias, né, para poder
as serventias se adequarem às normas da Lei Geral de Proteção de Dados, também o provimento 134, mas que já se venceu agora neste mês. Então, a correção anual passada simplesmente estava sendo observada se as serventias estavam ou não se adequando, estavam adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados. E como havia o prazo ainda em curso, então não foi feito nenhuma, digamos, exigência maior em relação a isso, mas que derá agora, a partir do momento em que venceu o prazo estabelecido aqui no âmbito do Paraná, reviso, porque do outro estado pode ser diferente, passará a ser observado isso, notadamente nas correções, seja ordinárias, extraordinárias, e também nas inspeções anuais. E resta enfatizar que, na realidade, essa legislação é nada mais fez do que tentar dar efetividade a um direito e garantia fundamental dos direitos da privacidade, intimidade, que é um dogma constitucional e que, através agora da legislação que acompanhou, inclusive, legislação europeia, que já estava tratando dessas questões, desses temas, de forma a preservar a intimidade das pessoas. Então, nesse trato deverá ser feito, os agentes delegados do serviço notarial ou mesmo registral, que são equiparados a pessoas jurídicas para fins de sujeito aí dessa relação no tratamento de dados, e essas pessoas figuram, como foi enfatizado pelo Dr. Daniel, como controladores. E nessa condição de controladores, são as pessoas que estarão orientando e determinando, e sob sua responsabilidade, toda a questão do tratamento de dados, toda essa relação que deve haver entre a questão preventiva, corretiva, e, notadamente, o mapeamento, as designações das pessoas que deverão estar atuando nessa relação. Agentes de tratamento para fins legais, que está previsto e está normatizado na Resolução 134 CNJ, são o controlador e o operador. O operador é uma pessoa que é designada pelo controlador. Então, o controlador é o responsável direto, assim como tem uma responsabilidade solidária também com o operador, por ser agente de tratamento de dados, e eventuais reparações de danos que venham a ser requeridas em razão de malferimento aí no tratamento de dados dos titulares. E eu vi aqui, que eu cheguei um pouco depois, mas pude acompanhar a fala do Dr. Daniel, que foi enfatizado, e é relevante, que os controladores, de fato, façam aí como o primeiro passo necessário a nomeação do encarregado, porque essa é a pessoa que vai estar mediando, sendo o canal de comunicação entre aí a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o usuário e o controlador. Essa pessoa é quem vai estar não só recepcionando as reclamações, também dando, digamos, os feedbacks das reclamações que eventualmente venham a ser feitas, para que possa dar a transparência necessária, e a segurança também nessa relação do tratamento de dados. O controlador, de fato, exerce um papel muito importante, mas a pessoa vai estar operacionalizando, na realidade, essa questão do tratamento de dados, na ponta, é o encarregado, sob orientação do operador, mas dentro da orientação que deve ser dada pelo controlador. Então, o controlador é a pessoa que detém a prerrogativa de delimitar a forma como deverá se feito o tratamento de dados. Mas, para isso, ele tem que observar os princípios que orientam aí a LGPD, que estão previstos na própria Lei 13.709, e, no primeiro momento, parece-me que, e será observado isso nas correções que eventualmente vão ser feitas, e também nas atas inspecionais, se de fato existe a segurança necessária no âmbito administrativo, interno e externo também, no trato externo,
da preservação dos dados, né, pessoais, sejam eles sensíveis ou não, de forma a dar a segurança esperada do titular quando ele informa os dados ao órgão, né, que eventualmente ele venha está sendo tratado, no caso específico aqui da serventias extrajudiciais. É inerente, né, que a atuação das serventias, a obtenção de determinados dados para a prática dos atos. Mas aí, voltando à questão dos princípios que regem esse tratamento que será dispensado, deve, então, ela estar observando aí a adequação, necessidade, né, da coleta dos dados para os fins específicos que eventualmente sejam necessários, né? E isso tudo de forma transparente e independente, às vezes, da consentimento expresso, desde que essa exigência ela seja uma exigência que decorra de cumprimento de uma determinação legal ou mesmo normativa, mesmo em relação também a compartilhamento de dados, mas aí tem que ter um pouco mais de cuidado. Essa segurança esperada, né, ela vai passar necessariamente não só por essa questão formal da designação dos encarregados, no primeiro momento, também do operador, se necessário, mas principalmente por uma questão que está sendo enfatizada, que é do treinamento. O treinamento realmente vai ser muito importante, não só para fins de capacitação da equipe técnica, mas ao eleger as pessoas que vão estar fazendo o tratamento de dados, o controlador deverá ter o cuidado, ou mesmo o operador, de ver o perfil das pessoas, delimitar as competências, para que ele possa fazer um checklist aí, no momento em que, sobre a vida útil desse tratamento de dados, para que ele possa, então, detectar eventuais falhas que possam ser corrigidas, inclusive de forma preventiva e também reparatória, né? Uma vez que o relatório de impacto terá que ser elaborado quando houver alguma situação de vulnerabilidade nesse tratamento de dados. Mas, no primeiro momento, penso que vai ser, digamos, observado e vai ser checado nas inspeções que serão feitas, ou mesmo correções, realmente se esse mapeamento ele está sendo feito de forma a observar a segurança esperada do próprio titular dos dados. Essa é uma questão, então, que necessariamente tem que envolver pessoas que tenham conhecimento técnico, não só interno, mas também de próprio sistema, da logística, da atuação que é feita ali para fins de tratamento de dados, mas também, né, própria questão de sistemas, para que possam se precatar de eventual vulnerabilidade a nível externo, inclusive. E o controlador tem que ter esse cuidado, não só agora da nomeação do encarregado, mas também de observar o mapeamento do ciclo de vida útil o ciclo de vida útil dos dados, de forma a que possa se precatar de eventual responsabilidade, porque ele é o responsável, não só ele, mas também de forma solidária, o próprio operador, que essa responsabilidade é objetiva, né? O encarregado, há uma discussão, né, se ele é objetivo ou não, porque não existe na lei a previsão de responsabilidade por parte do encarregado, mas parece-me que ele também será responsável subjetivamente, né, em relação até eventual direito de regresso do controlador, se for constatado algum ato lesivo e decorrer da sua conduta seja culposa lato sensu, né, por dolo ou culpa estricto sensu. Então, na realidade, a checagem que vai ser feita é essa, né? Eu acho que, nesse primeiro momento, eu sei que as coisas estão desatando agora, pelo menos aqui no estado do Paraná, que já tem normativos, né? O próprio Tribunal de Justiça tem um normativo
3 de 2020, que trata dessa questão da LGPD, mas será, então, acho que implementado e observado, normalmente, principalmente nesse primeiro momento, a questão do mapeamento de dados, que tem essa previsão lá do artigo 6º, que é um checklist, né, como já foi enfatizado, dos atos, né, tem que ser observado pela serventia para fim de atender minimamente as disposições da LGPD. Doutor Renato, eu penso que a minha contribuição talvez não tenha sido tão profunda, mas nesse momento, né, essa contato inicial, eu imagino que seja essa a contribuição que eu possa estar dando, e certamente nas próximas inspeções, se a serventia observar as disposições, esse checklist do artigo 6º, muito provavelmente estará, né, observando as disposições da LGPD, e o norte que tem que ter o agente delegado, e isso eu imagino que será observado, a gente também vai estar cuidando disso, é que o objetivo maior da legislação é preservar a intimidade e a privacidade do titular de dados. E desde que as medidas adotadas atendam essa finalidade, então a pessoa, estará, a organização, pessoas físicas, jurídicas, que figure como controlador, estará observando de forma razoável aí a preservação desse valor constitucionalmente assegurado. Doutora Renata, eu não sei se poderia estar contribuindo alguma coisa a mais. Vamos compartilhar. Agradeço a atenção de todos. Obrigado. O equipamento. Pessoal, retomo por aqui, compartilhando o equipamento, considerando que o áudio desse equipamento está melhor, consegue entregar a mensagem de uma forma mais esclarecedora. Vou me permitir compartilhar a tela aqui com a doutora Marildo. Muito obrigada, doutora Marildo. Colocações extremamente claras, direcionando as serventias realmente para o que deve ser olhado nesse primeiro momento de correição pós-provimento 134. Neste momento, nós entramos, então, na fase, né, final de atender as perguntas encaminhadas e, infelizmente, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, a equipe selecionou algumas perguntas, tá? E abrindo, então, a primeira pergunta eu vou direcionar para a doutora Fernanda. Doutora Fernanda, se o titular dos dados solicitar o tratamento de dados dele, a serventia não é obrigada a informar, por exemplo, quem solicitou certidões de matrículas dele, certo? Então, doutora, consegue nos auxiliar esclarecendo essa dúvida? Então, doutora Renata, o entendimento da Lei Geral de Proteção de Dados, a 13.709, é que os notários registradores são obrigados a relatar aqueles dados que fazem parte, de alguma forma, digamos assim, da identificação dele, certo? Então, o nome, RG, CPF, domicílio, e-mail, são os dados dele, digamos assim, certo? São esses os dados que, de alguma forma, o controlador obtém e que são tratados por eles. Por isso, a qualquer momento, e mediante uma requisição, o titular dos dados tem direito a obter desse controlador essa relação de dados deles, tá? Então, a mim, quem pediu uma certidão sobre ele já foge, de alguma forma, do escopo do que os dados que estão ali à disposição do controlador, no caso do notário do registrador. Muito bom, excelente, doutora. Obrigada pelo esclarecimento.
Nós tivemos algumas dúvidas sobre a figura do encarregado de proteção de dados, e eu estou aqui me segurando para não sair do papel de moderadora, facilitadora, para tomar o brilhantismo da noite, que são dos nossos palestrantes, mas vou contar com o apoio do doutor Daniel, pode ser, doutor, para responder essas questões relacionadas ao encarregado. Claro. Um dos pontos trazidos aqui é com relação a... encarregado... Só um minutinho, deixa eu achar aqui. A necessidade de registrar o encarregado na NPD, no tribunal ou corregedoria ou CNJ? E uma outra pergunta também. Tem gente aqui querendo ter mais de um encarregado por serventia. Se é possível ter, então, mais de um encarregado por serventia? Doutor Daniel, a palavra é sua. A primeira pergunta eu respondi durante a minha fala, tá? Então a gente tem que não existe uma necessidade, tanto pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, quanto pela qualquer regulamentação da NPD até hoje, quanto pelo próprio provimento 134, de você fazer o cadastro ou a efetivação do encarregado em algum desses órgãos, tá? O que ficou estabelecido pelo próprio provimento é justamente que você tem uma contratação com esse encarregado. Então, você tem que fazer uma nomeação desse encarregado interna. Então, você precisa de um documento registrando a nomeação desse encarregado. Mas não precisa de registro, como eu falei anteriormente. E segundo, você não precisa ter mais de um encarregado, tá, gente? O que não impede de que o encarregado tenha uma equipe. Eu, como encarregado, não preciso ser eu que respondo todas as solicitações. Não precisa necessariamente ser eu, pessoa, encarregado, que faz isso. O próprio provimento 134, ele já traz ali a possibilidade de se ter uma equipe junto com o encarregado. Então, o encarregado é uma pessoa, mas essa pessoa, ela não necessariamente precisa atuar sozinha, não é ela que precisa fazer todos os atos. Ela é a pessoa que, digamos, será a diretriz, ela é a pessoa responsável por ser o encarregado, mas ela pode ter uma equipe. Isso também vale para a iniciativa privada. Vamos supor ali que tenha uma empresa do tamanho do Google, né? Não tem um encarregado do Google Brasil, é uma equipe gigantesca de pessoas que atuam juntamente com o encarregado. A gente tem um encarregado com a sua equipe de privacidade, tá? É muito interessante que quando a gente faz a adequação, que se tem um comitê de privacidade dentro da instituição da serventia. Esse comitê de privacidade vai auxiliar o encarregado dentro de cada uma das suas áreas específicas. Então, não precisa, não tem necessidade de ter mais de um encarregado. O que vocês podem ter é um encarregado para mais de uma serventia. Então, eu posso contratar uma pessoa jurídica para ser encarregado de mais de uma serventia. Mas ter ali mais de um encarregado na própria serventia, não. Muito obrigada, doutor Daniel. Nós temos inúmeras perguntas e eu vou agora abrir aqui com relação ao mapeamento. Nós tivemos dois questionamentos, e daí deixo livre, doutora Fernanda e doutor Daniel, para vocês responderem. A gente teve um questionamento sobre quem realiza o mapeamento. E se quando realizado, ele é feito ato a ato ou ele pode ser feito de uma forma generalizada. Por exemplo, mapeamento para o reconhecimento de firma, para a escritura de compra e venda e etc. Então, nós temos essas duas dúvidas práticas, não sei quem gostaria de começar a comentar, depois o outro complementa. Tá, enfim, o mapeamento, ele fica muito à mercê, às vezes, do volume de serviços de um cartório. Se for um cartório muito pequeno, às vezes não compensa fazer ato a ato, tá? Então, vai muito da prática do serviço. Agora, se ele já tem um volume maior, ele pode, sim, ser feito por atos separados. Por exemplo, mapeamento só de reconhecimento de firma, mapeamento da autenticação, mapeamento das atas notariais. Creio eu que é muito do sistema de que se adequa um cartório. E lembrando que, às vezes, como já foi até salientado, é muito importante que tenha índices para saber exatamente quando for necessário que o encarregado faça algum contato, até mesmo quando se acontecer um incidente, ele tenha esse fluxo de uma forma muito nomeada, certo? Então, a meu ver, depende muito do volume de serviços do cartório.
Só para complementar a fala aqui da doutora Fernanda, o artigo 7º do provimento 134, ele traz as necessidades que precisam ter minimamente no mapeamento, tá? Como que o mapeamento ele vai ser realizado? Ele não é uma coisa que dá um trabalho gigantesco para se fazer, principalmente em questão de serventia, porque vocês, como a gente pode analisar já, são muito organizados relacionados ao tratamento de dados pessoais. Por ter uma cultura de já cumprirem vários regulamentos específicos, vocês têm processos muito bem definidos que às vezes o setor privado não tem e dá um trabalho maior. O mapeamento, de acordo com o provimento, ele tem que conter alguns requisitos mínimos, como, por exemplo, a finalidade dos dados pessoais, o porquê esses dados pessoais estão sendo tratados, se vai ser se eles são compartilhados e com quem eles são compartilhados, prazo de conservação dos dados, isso tudo não tem exceção no provimento para ter esse tratamento. Então, todas as serventias precisam ter esse mapeamento com, no mínimo, todas essas informações. Como que isso é feito na prática? Geralmente é feito através de questionários ou entrevistas para que o cartório informe, para que a serventia informe com quem ele compartilha, por que ele coleta, não é necessariamente de ato a ato, tá? Quando a gente fala de base legal de tratamento, que ali, quando tem nas exigências do artigo 7º, tem que colocar a finalidade e a base legal de tratamento, a gente nota que as serventias têm como base legal de tratamento muito cumprimento de obrigação legal. Né? Vocês coletam os dados que vocês coletam, por quê? Porque a lei obriga que para fazer o registro precisa daqueles dados. Para fazer uma certidão de casamento, vocês precisam coletar o nome da noiva, do noivo, do pai, da mãe, cidade, todas essas questões. A lei obriga que vocês façam isso. A lei eu falo no sentido amplo, tanto legislação quanto provimentos, né, CGs, etc. Quando eu vou fazer ali uma verbação de um imóvel, a lei obriga que tenha alguns dados pessoais para que aquela verbação seja feita, para que registre um contrato de compra e venda. Então, tudo isso a lei já obriga vocês a fazer. Então, a base legal de tratamento de vocês, em grande parte, é cumprimento de obrigação legal, tá? Então, isso daí não precisa necessariamente ser ato a ato. Tudo que for inerente da atividade do cartório, muito provavelmente vai ser dado como cumprimento de obrigação legal. Isso daí já facilita muito a vida de vocês relacionado ao mapeamento do ciclo de vida dos dados pessoais. Mas é uma exigência do provimento, o provimento traz o que minimamente precisa conter em cada um deles, o que a gente chama ali no setor privado de RUPA, esse mapeamento, esse registro de atividades, e se vocês cumprirem o que está ali disposto no artigo 7º sobre o mapeamento, vocês já estão em acordo com o provimento e também em acordo com a legislação. Muito bom, doutor Daniel. Obrigada, doutora Fernanda, pelos esclarecimentos. Eu estou deixando agora um e-mail do escritório encarregado@latanzioqueiroz.com.br. Nós, infelizmente, não vamos ter tempo para responder todas as perguntas, porém, todos os participantes aqui que tiverem dúvidas podem destinar, enviar para esse e-mail que nós vamos, de uma forma muito cuidadosa, responder um a um. Infelizmente, o doutor Amarildo precisou voltar para o fórum, nosso escritório fica bem pertinho aqui do fórum, coladinho, ele pediu licença, agradeceu a atenção de todos e precisou retornar para suas atividades, porque ainda não encerrou. Ele saiu da audiência, finalizou uma audiência, veio para cá e precisa retornar para finalizar os atos do dia. Então, pessoal, considerando já o tempo avançado, eu gostaria de já caminhar para o encerramento, agradecer novamente todos os presentes aqui por participarem desse evento, agradecer, em nome da doutora Fernanda, novamente o apoio da Noreg Brasil e principalmente os palestrantes, doutora Fernanda, doutor Daniel, doutora Marildo, que já não mais está aqui, por trazer tanto conteúdo esclarecedor para nós nessa tarde/noite. Gostaria também de convidar a todos para seguir o Instagram do escritório, @latanzioqueiroz, porque nossa equipe sempre compartilha lá conteúdos técnicos e práticos que eventualmente pode colaborar aí com a adequação de vocês. Nesse momento, então, eu passo a palavra para a doutora Fernanda se despedir e, na sequência, o doutor Daniel também. Muito obrigada mais uma vez, doutora Renata. Agradeço imensamente o escritório, a companhia aqui, doutor Daniel, né, também do desembargador. Quero agradecer a todos os ouvintes e dizer que é muito importante a adequação à LGPD, ao provimento 134, as penalidades, elas são
consideráveis. Então, enfim, é de fundamental importância que todos façam essa adequação o quanto antes. E quero dizer que a Noreg Brasil está à disposição de todos os associados, de todos os notários registradores, de todos os advogados, que são os nossos parceiros, certo? E espero que também possam visitar o nosso site, a nossa escola, da qual já quero até convidá-los para também vir dar algumas aulas. Eu tenho certeza que esse tema ainda vai render muitos debates, muito enriquecimento aí para todos nós. Muito obrigada e uma excelente noite para todos. Obrigada, doutora. Obrigado, doutora Fernanda, obrigado pelo convite aí. Já aceito tanto por mim quanto pela doutora Renata, com certeza vai ser um prazer poder auxiliar vocês, agradecer a doutora por estar aqui presente, trazer todo o conhecimento e conteúdo, a Noreg Brasil pelo apoio ao evento, por estar fomentando essa discussão, porque o mais importante aqui, relacionado à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é a mudança de cultura, né? A gente vê que é uma legislação protetiva ao titular de dados pessoais, e a gente compara muito a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais com o Código de Defesa do Consumidor, né? Hoje em dia, né, o Código de Defesa do Consumidor tem aí 32 anos de idade já, não parece, mas já está velhinho. A gente tem ele, há pouco tempo atrás, poucas pessoas sabiam sobre ele. 10 anos atrás, o nível de conhecimento sobre o Código de Defesa do Consumidor comparado a hoje era muito menor, né? E hoje a gente tem aí, qualquer um que vocês conversarem na rua, tem um conhecimento sobre os direitos mínimos que o consumidor tem. Com a Lei Geral de Proteção de Dados da mesma forma, tá? Então, a tendência é que, com o passar do tempo, cada vez mais pessoas se atentem. A gente já tem aí mais de 1.000 processos relacionados à proteção de dados pessoais no judiciário. A gente tem várias requisições, a NPD, se eu não me engano, agora há pouco tempo, o diretor da NPD falou que tem mais de 6.000 denúncias relacionadas à proteção de dados pessoais que eles vão verificar. Então, tal qual o Código de Defesa do Consumidor, é necessário uma mudança de cultura, e só há mudança de cultura com debate, com conhecimento, com passando informações. Então, agradecer a Noreg Brasil, na figura da doutora Fernanda, por participar aqui com a gente, a doutora Amarildo também, e a gente seguir aqui com o nosso evento. Obrigado, doutora Renata. Obrigada, doutor Daniel. Sendo assim, a gente encerra o nosso evento. Desejamos a todos um bom descanso e também um bom trabalho aí na preparação das adequações à LGPD e ao provimento. Sucesso no futuro nas suas serventias. Um abraço, um excelente descanso, boa noite. Boa noite.